Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Estamos aqui hoje para mais um encontro semanal que nós temos aqui no Acolhimento com Jesus, estudando o livro Fonte Viva, a psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, onde nós vamos tirar da lição que Emmanuel nos apresenta o ensinamento que nós vamos refletir durante a semana. E hoje o capítulo 50, que tem como título Avancemos, tá? O capítulo de hoje. E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa leitura inicial, ou melhor, nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um momento de reflexão, um momento de oração. Que a espiritualidade, amiga e querida, possa permanecer em nossos corações, que possa nos intuir para que possamos captar a mensagem trazida. Graças a Deus. Muito bem. Vamos nós? Todo mundo já com o livrinho na mão, mas quem não pegou o livrinho não tem problema nenhum. Porque vocês podem pegar no início da leitura ou depois que a gente concluir o estudo de hoje, vocês podem ler a leitura, fazer a leitura, melhor dizendo, fazer a leitura e depois ouvir novamente aqui o áudio ou o vídeo, né? Gente, vamos nós. Capítulo 50. Avancemos, né? E traz como uma mensagem, a mensagem de Paulo. Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faça, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avança para as que encontro diante de mim. Ou seja, olha só que interessante. Paulo fala o seguinte: não julgo que haja alcançado a perfeição. Observe a humildade de Paulo. Muitos de nós, às vezes, conversando com um, conversando com o outro, as pessoas às vezes batem no peito: não, eu sou a criatura perfeita, né? Eu sou perfeito. E ela só está olhando por um prisma. Está olhando, de repente, pelo corpo físico que esse espírito habita na atual encarnação, que realmente é um corpo físico perfeito, em alguns casos até invejável. Agora, isso não define a perfeição. Quando nós falamos em perfeição, estamos falando de tudo, principalmente a perfeição moral e a perfeição espiritual. O grande objetivo da evolução espiritual é alcançar a tão esperada perfeição moral, perfeição intelectual. Isso só vai ser alcançado à medida que nós melhorarmos, vamos dizer assim, a questão do orgulho, da inveja, do egoísmo, da vaidade, todos os vícios morais que nos habitam. Então, o primeiro passo é: quais são os vícios morais que fazem parte de mim? Precisamos identificá-los. Uma vez identificados, ok, minha listinha é essa. Agora, o que eu posso fazer para melhorar? E vamos definir um plano de ação para melhorar. E aí é tempo, é exercício, meus queridos. É exercício. Vamos errar? Vamos errar. Vamos falhar? Vamos falhar. E aí nós vamos novamente o quê? Colocar em prática. Então isso é tempo. Talvez uma encarnação nós não vamos conseguir colocar isso em prática. Talvez seja necessário 2, 3, 4 encarnações ou mais. Mas precisamos o quê? Começar.
precisamos começar. Precisamos dar esse passo inicial. Ah, Ricardo, quando eu morrer isso vai cair por terra. Não, não vai. Não vai porque isso vai fazer parte como uma característica do espírito. E com certeza os mentores, a espiritualidade vai observar esse nosso esforço e vai manter que nós, ou melhor, vai fazer com que nós mantemos isso não só na reticidade, como também nas próximas encarnações. Portanto, Paulo abre esse pensamento dizendo, não julgo que haja alcançado a perfeição. Ele fala, o que passou, passou. Agora tem que olhar daqui para frente. E é esse pensamento que nós devemos ter. O que passou, passou. Vamos olhar daqui para frente. Ou seja, esquece os erros, esquece a culpa, esquece o que nós fizemos de errado. Talvez na época não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. E vamos olhar daqui para frente. E vamos ver o que Emmanuel nos fala. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se arquitetaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. Esse primeiro parágrafo eu achei muito forte, né? Quando Emmanuel fala, não que está certíssimo, quem sou eu para questionar Emmanuel, não é isso, mas forte em relação, já ele de cara, ele já emprega as palavras certas como devem ser empregadas. Somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade. E quando ele fala aqui em produtividade, ele não está falando pela ausência de um trabalho físico, não é isso. Ao contrário, a ausência de um trabalho moral, a ausência de um trabalho espiritual. Improdutividade no sentido de que qual trabalho tem feito para evoluir do ponto de vista moral, para evoluir do ponto de vista espiritual. É nesse sentido. Declarando-se acidentados por desastres espirituais. Aí esses desastres espirituais são o quê? Que nós falamos, a culpa, o medo, né? As doenças de ordem psicológica. Poderíamos elencar isso tudo como desastres espirituais. São desculpas que nós damos para não evoluirmos. É alguém que chora a perda de um parente querido. Aí ele, né, dá alguns exemplos. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a transformação do túmulo. É o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. É o missionário que se imobilizou em face da calúnia. Porque, gente, todas as vezes, em todas as situações, nós vamos encontrar companheiros nossos para nos afrontar. É verdade. Eu estou falando isso que acontece dentro do ambiente de trabalho, aquele companheiro que coloca o dedo na sua direção e fala, você não é capaz, você é isso, você é aquilo, e começa a te rebaixar. E a gente não pode permitir que o companheiro que está aqui, e você está aqui, não pode permitir que você faça isso. Porque se você fizer isso ou isso, não é legal. O ideal é você ficar sempre aqui assim. E não assim. Isso chama-se inteligência emocional. A prática da inteligência emocional, que ultimamente tem se falado muito. Algumas pessoas já estão comentando sobre inteligência espiritual, autocontrole, indulgência, ter indulgência com as imperfeições alheias. Então nós vamos encontrar muitas pessoas que no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente da casa espírita, coloca o dedo, pode ser um dedo imaginário ou um dedo real,
na sua direção e fale que você não é capaz. Fale que você é um incompetente. Fale que você, sei lá mais o que, qualquer outra palavra que possa rebaixar. E você tem que ter um autocontrole, uma autodeterminação falando o seguinte: não, eu sou capaz. Este irmão é um filho de Deus. E devemos ter indulgência e compaixão com as imperfeições alheias. E você, nós, cada um, tem a plena consciência de que o que ele está falando não procede. Se proceder, requer uma avaliação. Mas se não proceder, não requer avaliação. Emmanuel continua. É um missionário que se mobilizou em face da calúnia. É alguém que lastima a deserção de um consórcio de boa luta. É o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não percebeu a indicação afetiva, a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. Então, observe que são situações que Emmanuel está apresentando aqui que acontecem no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia. Recentemente, uma colega de trabalho, recentemente que eu digo mais ou menos uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, uma colega de trabalho falou: Ricardo, quando eu me aposentar, eu vou fazer parte de uma casa espírita e vou fazer trabalhos voltados para a caridade. Aí ela se aposentou, eu saí da empresa, nos encontramos, perguntei: e aí, como é que está o trabalho na caridade? Não, eu fui avó, não fiz parte da casa espírita ainda. Então, precisamos colocar em prática tudo que nós desejamos. Não vamos esperar quando acontecer isso ou fazer aquilo. Não. Como está o exemplo aqui, é o idealista. Nós precisamos largar de sermos idealistas. O título do capítulo é Avancemos. Ou seja, é o idealista que espera uma fortuna material para dar início a realizações que lhe competem. Se for o caso, vamos começar hoje, vamos começar amanhã, mas vamos começar já. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. Aí, ó. Mais um exemplo. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. Ou seja, o cipoal da queixa, fica se queixando, né? Fica remoendo aquela situação. Para quê? Muitos de nós passamos por problemas desse tipo. Precisamos avançar, ou seja, o mais importante é nós estarmos bem conosco mesmo. Eu estou bem comigo mesmo. Tenho ciência das minhas limitações, tenho ciência de que, ao contrário, não sou completamente limitado. Tenho também minhas qualidades. Todos nós temos qualidades, todos nós temos limitações. Só que tem pessoas que ficam focadas só nas nossas limitações. Ore por elas. Elas deveriam ficar focadas aonde? Nas nossas qualidades. Para investir, ele ou ela é bom nisso. Mas não é bom naquilo, é bom nisso. Então vamos investir nisso. Tem gente que trabalha na casa espírita que não leva o menor jeito para trabalhar em bazar, em cantina, em livraria, mas leva jeito para organizar as palestras da casa, para fazer contato com os palestrantes, ter uma desenvoltura, para definir os temas das casas de reuniões públicas. Olha só que bacana. Vamos colocar ela nessa função. Ao contrário, tem pessoa que não quer saber de fazer palestra, de fazer estudo, tem vergonha.
mas é uma excelente divulgadora da doutrina. Ou é uma excelente trabalhadora de bazar, de cantina, de livraria, de biblioteca. Coloque nessa função. E por aí vai. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir. É o que nós estamos falando aqui, né? É alguém que deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. Essa é uma frase-chave de Emmanuel. É imprescindível exumar. Lembra? Exumar. Lembra quando a gente faz a exumação de um corpo, de um cadáver? Né? Exumar, tirar, retirar, expelir. Então é imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que por vezes nos amortalham a alma. Todos aqueles sentimentos, o ódio, a raiva, o rancor, a inveja, isso tudo vai como ele define, como ele fala aqui, vai amortalhando a alma e vai nos fazendo mal. E aí começam os nossos probleminhas, principalmente problemas de saúde. É difícil, não é fácil. É difícil. Mas não é impossível. Porque torna-se necessária uma mudança. E essa mudança não é no outro. É uma mudança em nós mesmos. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo dos sagrados. Não, aliás, desculpa. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem apresentar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Quem não leu o livro Paulo e Estevão, leia. Quem já leu, fica a dica para reler de novo. Conta a história de Paulo de Tarso, né? Que foi Saulo e depois virou Paulo, assumiu a identidade de Paulo. Não vou contar a história aqui, senão não adianta ler o livro. Leiam o livro. É exatamente o que ele fala aqui. Subiu às culminâncias do apostolado com Cristo e nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Abre aspas. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Esquece as impressões. Esquece as impressões, as expressões inferiores do dia de ontem. Vamos esquecer. E vamos avançar para os dias iluminados que nos esperam, praticando o bem, praticando o amor ao próximo, praticando a caridade. E quando a gente fala amor ao próximo, não é amar o seu amigo, não é amar o seu familiar querido, é amar o seu inimigo, aprender a amar o inimigo,
aprender a conviver com as diferenças, com as limitações, né? Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem renovar-se. Fechou. Com chave de ouro. Ninguém progride sem renovar-se. Então, quer progredir? Quer avançar? Precisamos de uma renovação. Precisamos pensar de uma forma diferente da qual nós pensávamos antes. Precisamos colocar em prática certas coisas que nós não havíamos colocado. Há necessidade de uma mudança comportamental, de uma mudança no padrão mental, de uma mudança espiritual. Queridos, se essa não é a mais importante, talvez seja uma das mais importantes lições, um dos mais importantes estudos que nós estamos fazendo aqui no Acolhimento com Jesus. Então, que nós possamos refletir muito sobre isso, pensar muito sobre isso, mas muito mesmo. Todos nós, inclusive esse que vos falo. Muita paz a todos, fiquem com Deus.